Boa noite, vitorianos e vitorianas. Hoje começamos a ABS Live com um toque especial, com a festa das mais recentes campeãs nacionais pelo Vitória. A equipa de atletismo feminino tornou-se campeã este fim de semana na terceira divisão. Teremos ao longo desta emissão uma surpresa para quem nos acompanha, a presença do treinador Nelson Teixeira para nos falar desta conquista. Boa noite, Nelson. Boa noite. Vamos ficar assim. Boa noite para si, boa noite, campeão, que é o que se justifica dizer, que campeão nacional. Não há muitos treinadores que possam dizer que ao serviço de Vitória conseguiram títulos nacionais. Como é que se sente um campeão nacional passado aqui 2 dias da conquista? Boa noite a todos, antes de mais, obrigado pelo convite. É uma honra vir falar em nome de Vitória, mais propriamente da modalidade de atletismo. Assim, eu sinto-me super orgulhoso pelo trabalho das meninas, que aquilo são meninas mesmo, ainda são jovens adolescentes a maior parte, mas que têm já uma maturidade muito grande e que têm prestado um serviço enorme ao atletismo do Vitória Sport Clube. Foi muito bom, tem sido muito bom ter estes anos a trabalhar com elas. Elas dedicam-se muito à disciplina, à modalidade, para que estes resultados que se vão aparecendo tanto nos campeonatos nacionais de sub-18, que são a maior parte delas, como nesta prova que agora fomos campeões nacionais da terceira divisão e ficamos com acesso direto à segunda divisão, praticamente só com atletas da nossa formação mesmo. É um orgulho enorme. E era mesmo por aí que eu ia. A equipa que o Vitória apresentou este fim de semana é uma equipa composta sobretudo por atletas da formação, na sua maioria. E olhando aqui, e está aqui o Lord Tim Vinson a falar disso, e já lá vamos, que foi aquela que tem sido que tem tido melhores resultados, entre aspas, não é? Todas têm tido bons resultados, mas a Sara, neste caso, esteve ausente por lesão. Ainda assim, o Vitória conseguiu confirmar o título nacional. E a pergunta que eu fazia ao Nelson, que trabalha com estas meninas todas e que se calhar lhes conhece o potencial melhor que nós todos, é se podemos dizer que o Vitória tem aqui uma parte do futuro da modalidade em Portugal, no atletismo. Perguntas difíceis. Perguntas difíceis. Eu tinha pedido para não fazer perguntas difíceis e começámos logo com uma fácil e depois só para disfarçar um bocadinho e depois logo uma difícil. É assim, nós temos um grupo fantástico, um grupo de raparigas, eu já trabalho com elas desde a maior parte delas quando tinham 14 anos. Elas, foi como eu disse já antes, elas têm trabalhado muito, têm muito potencial, também têm um fator fundamental que é o apoio da família. Todas elas, neste fim de semana, estavam lá com mesmo a Sara a apoiar a equipa, a mãe da Sara, pronto, ou seja, há um background muito grande por trás delas, que é a família, que também que apoia muito e isso é fundamental. Agora sim, eu acho que neste momento temos um leque muito bom de atletas femininas neste momento, né, que é a maior parte das atletas que eu treino, né, são femininas, um leque muito bom e sim, podemos dizer que são do sub-18 estão consideradas como das melhores atletas a nível nacional. É um privilégio para mim conseguir trabalhar com estas miúdas assim, pronto, e gosto de ver elas a ficar satisfeitas, chegar ao fim. O trabalho que nós fizemos, pronto, o atletismo tem uma particularidade muito, muito grande, é que nós só conseguimos ver os resultados passado 3, 4 meses de trabalho. E às vezes é preciso ter uma força mental muito grande e acreditar muito no processo que nós estamos a fazer durante aqueles meses em que nos competimos, para depois, quando chegar a estas alturas, irmos recolher os frutos todos que não temos colhido e elas têm sabido gerir muito bem isso. Sim, exatamente, com o apoio do treinador. Eu tenho aqui alguns dados que fui recolhendo. O Nelson tem 15 títulos individuais com 5 atletas diferentes desde 2022. Portanto, é aqui um sinal também que a formação e o trabalho do Nelson no atletismo está a ser bem feito. Nelson, ele perguntava um bocadinho como é que foi a preparação aqui para este Nacional, vindos na semana anterior
também do Nacional de Sub-18, se eu não estou em erro, se eu estiver, corrijam-me, em que o Vitória se portou muito bem, com conquistas e com excelentes classificações, mas teve algumas más notícias nesse Nacional Sub-18, a lesão da Sara. Sei que também julgo que foi a Mariana Marques que teve ali alguns problemas físicos nesse fim de semana e ficou a dúvida como é que seria para o Nacional. Como é que foi preparar esta semana, lidar com as emoções? Eu sei que o grupo de atletismo é muito unido, portanto acredito que também para as próprias colegas gera aqui emoções. E depois dentro do próprio fim de semana do Nacional, o Vitória teve que ultrapassar aqui alguns obstáculos, teve desqualificações, neste caso da Laura Moreira no lançamento do peso. Lidar com todas estes infortúnios requer muito trabalho psicológico, mas muito trabalho também de equipa, do treinador junto das atletas. Como é que foi a preparação e o fim de semana, lidar com todas estas situações? Em relação ao campeonato sub-18, começámos a jornada no sábado da melhor maneira possível, onde tivemos a Isabel Serras a ser campeã nacional nos 300 metros, a Matilde Fernandes a ser vice-campeã nacional nos 300 metros, mesmo sendo ainda o primeiro ano sub-18. A Sara foi campeã, já tinha sido campeã nacional do pentatlo, tinha batido 3 recordes nacionais, tinha sido 60 metros barreiras, o comprimento e o pentatlo com 4.109 pontos. Fomos pós campeonatos nacionais sub-18 para o segundo dia com muito ânimo também, porque a Sara estava muito bem e nós tínhamos treinado aquela semana, ela estava melhor que nunca. Acho que ali ia conseguir outra vez bater outra vez o recorde nacional que já era dela, porque estava com uma adrenalina muito grande, estava muito focada e pronto, acabou por correr menos bem essa parte, que foi quando ela se lesionou. Pronto, quando ela se lesiona, é evidente que ela é uma atleta que nos ia fazer 3 provas, né? 2 individuais e uma coletiva. Uma atleta que, em princípio, a correr normalmente, em princípio, ia dar-nos a vitória nas 2 individuais e depois ia ser uma mais-valia na coletiva, que era os 4.400, mas nós acabámos da mesma por ganhar a estafeta. Mas é lógico que abalou um bocadinho o grupo. Algumas atletas, na segunda-feira até depois os 8 chegaram e perguntaram se íamos conseguir, se não íamos, e bem, eu acredito que sim, eu acredito que, evidente, se fosse com a Sara ia ser mais fácil, mas sempre acreditei que nós íamos conseguir ser campeões nacionais da 3ª divisão, porque acho que é uma equipa muito, muito forte, muito unida e com muita qualidade mesmo sendo jovens, era com muita qualidade. Pronto, fizemos ali alguns ajustes, tivemos que preparar a Joana para o salto em altura, pronto, coisa que ela ainda já não fazia desde o ano passado, mas com trabalho e com dedicação fizemos ali alguns ajustes. A Laura também não estava para fazer o comprimento, depois já foi fazer o comprimento, que ia ser a Matilde. Depois a Matilde ia ter 2 provas num dia, já não podia fazer estafeta, já tivemos que pôr também a Joana, ou seja, tivemos que fazer ali uma série de ajustes. Ao primeiro elas estavam um bocado reticentes, mas depois, conforme as jornadas foram andando, nós andámos sempre lá em cima, primeiro, segundo, terceiro, elas começaram a ver que o sonho era mesmo possível e que, pronto, mesmo que não fossem campeões, a segunda divisão estava mesmo ali ao fundo do túnel. Quando fomos para a estafeta 4x400, eu falei com as 4, que foi a Isabel, a Joana, a Beatriz Fernandes e a Lasne, e pronto, e falei com elas e moralizei-as e disse que estava tudo nas mãos delas e que era para ganhar e mais nada. E pronto, elas só chegaram lá, fizeram aquilo que elas sabem fazer melhor e deram a vitória na estafeta, nos 4x400 e deram-nos pelo menos o segundo lugar. Depois também houve lá uma desclassificação na equipa que tinha ficado em primeiro e acabámos por subir ao primeiro lugar. Acho que com muita justiça, digamos assim. Acho que
foi o nosso lugar, não é por ser eu o treinador, mas acho que foi mais que justo, porque a desclassificação da Laura Moreira foi um bocado injusta. Antes nós tentámos recorrer assim, mas não valeu a pena, mas acho que foi justíssima a nossa vitória e que não deixa margem de dúvidas para ninguém. E também é uma nota aquilo que o Nelson estava a dizer, que a equipa é, eu diria, um bocadinho polivalente, não é? Conseguimos aqui fazer, apesar de aqui algumas atletas, pelo que eu percebo, não estavam na sua especialidade, mas ainda assim conseguiram ir, pontuar. No caso da Laura, ela até pontuou, mas a desclassificação acabou por a penalizar e penalizar a equipa. Mas Nelson, perguntava-lhe, e porque há pouco fiz uma pergunta difícil, se tínhamos aqui o futuro da modalidade, não lhe vou fazer uma tão difícil, vou-lhe perguntar qual é aqui. Eu normalmente na conversa que tenho com algumas pessoas de outras modalidades de Vitória, elas referem sempre que o salto de júnior para sénior é o momento mais complicado, porque se envolve as universidades, às vezes os atletas afastam-se de Guimarães. No atletismo é um bocadinho a mesma coisa, ou há outras dificuldades nestas transições de etapas? Sim, assim, é um bocado complicado. É evidente que eles têm, ao mudar-se para as universidades, têm outras vivências, né? Muitos começam a participar nos grupos universitários, começam a... Porque, assim, nós se quisermos conciliar os estudos com o atletismo, conseguimos conciliar. O que não podemos é acrescentar mais nada. Se nós começarmos a acrescentar os grupos das universitários, de fazer parte das listas, isso começa a roubar um bocado de tempo, que ele já é pouco para conseguir treinar e fazer e estudar ao mesmo tempo. Aí torna-se mais difícil. Agora, quando, por exemplo, tenho um atleta que foi o Diogo, que foi campeão nacional 100 e 200 metros, no sub-18, no ano a seguir foi vice-campeão, e pronto, foi estar nos Estados Unidos, teve uma bolsa paga através do atletismo, está lá a estudar e está a representar a universidade. Pronto, tenho outros atletas que, infelizmente, que não conseguiram, com algumas qualidades também, mas pronto, quando passaram para a universidade, acabaram por deixar o atletismo, porque aí está, quando eles têm outras prioridades, acaba por ser mais difícil de conseguir conciliar a universidade com a vida social, com o atletismo. Sim, com aquilo que é o treino e as necessidades do treino, não é? Nelson, eu perguntar-lhe um bocadinho, outra das grandes questões nas modalidades de Vitória coloca-se normalmente com infraestruturas. Eu sei que as pistas Gêmeos Castro são a casa, neste caso, do atletismo, e que estão há 3 anos sem receber aqui competições oficiais. A Câmara, tal como muitas outras coisas em relação à Vitória, prometeu aqui algumas melhorias relativamente à pista, algumas obras, até porque também estará para receber o ISMAI, o curso de desporto, naquele local, mas a pista, pelo que sei, não estará nas melhores condições para aquilo que é o treino das atletas também de Vitória, que precisaria aqui de alguma manutenção. É uma boa casa, precisa o Vitória, e neste caso o Atletismo Vitória, para poder continuar a ter estes sucessos, precisa que seja melhor mantida esta casa. Sei que, por exemplo, hoje esteve fechada, que eu vi a declaração da Tempo Livre a dizer que hoje tinha todos os seus estabelecimentos fechados, o que impede, como é óbvio, Vitória de treinar. Sim, isso é um problema que já temos tido já há alguns anos, na altura do Sr. Amador Portilhas tivemos algumas reuniões por causa disso mesmo, em relação aos horários da pista, porque nós quando fazemos uma preparação de uma época, nós estamos a contar com que, ou seja, com que a pista esteja aberta nos dias que gostávamos que a pista estivesse aberta nos dias que pretendemos, porque já aconteceu várias vezes, por exemplo, neste ano, nós no mês de dezembro, que é um mês de período pré-competitivo, em que
em que, digamos que afinámos ali o motor das miúdas. Acontece que foi dia 1, uma segunda-feira fechado, dia 8, uma segunda-feira fechado, depois 24, 25 e 26 fechado, 31, 1 e 2 fechado, ou seja, nós em 22 dias que podíamos ter para treinar, se tirarmos esses 3, 6, 8 dias, ficámos só com 14 dias praticamente para treinar. Pronto, isso é muito pouco, não é? Nós tivemos que ir a Braga treinar ao estádio de 1º de Maio, porque ele estava aberto, e acho que isso, para nós, há certas alturas, que o estarmos parados 2 dias até pode não afetar muito, digamos que até podemos ir para o parque, treinar, fazer uma parte mais na preparação geral, em que fazemos mais trabalho um bocado de aeróbio e assim, e não há problemas nenhum. Quando chegamos ao período pré-competitivo e competitivo, nós temos os planos e eles têm que ser minimamente cumpridos daquela forma. E se há ali 2 ou 3 dias no meio da semana que a pista está fechada, ou seja, nós ficamos com os pés e mãos atadas porque não conseguimos fazer nada, porque nós não conseguimos fazer barreiras cá fora, nós não conseguimos fazer salto em altura cá fora, não conseguimos fazer salto em comprimento cá fora, ou seja, não conseguimos fazer aceleração cá fora, porque a nossa modalidade temos muitas disciplinas técnicas. Não é só o prazer de estar a correr, não. São trabalhos com muita preparação técnica, com muita preparação física, onde são feitos exercícios à máxima intensidade, e isso não é impossível fazer no Parque da Cidade ou fazer onde quer que seja. Em relação à pista, principalmente agora nestes dias de chuva, torna-se um bocado complicado lá treinar, porque temos poucos corredores para conseguir fazer treinos. Porque aquilo tem, com a chuva, a água mete-se por baixo da pista e ela tem lá muitas lombas. Portanto, disseram que no ano passado, que este ano, ou seja, eles já estavam para fazer obras no ano passado, passou por este ano, mas não sei como é que estão as coisas, mas torna-se um bocado complicado, porque nós neste momento temos lá 2 corredores para conseguir treinar 40 ou 50 metros. De resto, está tudo cheio de lombas e não dá para fazer. Sim, até porque coloca em causa a integridade física. Sim, é impossível. É impossível porque para correr à máxima intensidade sob barreiras é impossível fazer lá, nem sequer arrisco. A Sara, infelizmente teve o acidente que teve, foi a fazer barreiras e numa pista direita. Imagino que uma pista com lombas, aquilo é impensável fazer isso. Nunca na vida ia fazer uma coisa dessas às miúdas. E aproveitando que tocou na Sara, há aqui uma previsão de regresso. Eu sei que ela também já tem mínimos aqui para o Europeu de Sub-18, que eu lembro de dar essa notícia aqui na live. Ela vai participar em todas as disciplinas ou tentará ir para o heptatlo? Sim, em princípio vamos fazer o heptatlo e depois vamos ver como é que o programa horário vai coincidir. Se der para fazer mais uma ou outra disciplina, fazemos. Se não der, fazemos só o heptatlo, porque é onde ela está verdadeiramente focada e tem um potencial enorme. Ela neste momento está com a segunda melhor marca da Europa no pentatlo e com a grande margem para progredir. Em relação ao regresso, assim, nós estamos a contar, no dia 29 de março ela está convocada para ir ao Ibérico, que vai ser em Zaragoza, representar a seleção portuguesa, e estamos a contar, e ela já está a treinar, está a treinar um bocado condicionada, mas digamos estamos a colmatar alguns pontos menos bons que ela tem e que dá para fazer, que é o lançamento de peso e o lançamento de dardo, e estamos a trabalhar nisso e ela está super focada, está super motivada para chegar lá e fazermos uma grande prova. E das restantes meninas, temos aqui alguém que ainda possa almejar o Europeu de Sub-18? Sim. Quer dizer nomes, estás motivado? Sim, eu estou super motivado e é isso que me faz trabalhar, é que fazer com que elas acreditem e acredito que a Isabel Serras e a Matilde Fernandes vão ter os mínimos para poder ser convocadas. Tenho a certeza absoluta.
Muito bem. Na próxima semana temos, se não me engano, aqui o Sub-20 em pista coberta. Expectativas para este fim de semana? Manter o registro que vem das últimas semanas, certamente, ou já é pedir muito? Já não pede sempre muito. Eu gostava imenso, mas vai ser muito difícil. Portanto, tem atletas muito boas no Sub-20 também. Estamos a falar de modalidades que as nossas atletas vão participar. Por exemplo, a Laura vai participar nos 60 metros. Tem lá a vice-campeã do Foz do ano passado, que é a atleta Benfica. Agora falhou-me o nome. Não interessa. Depois depois nos 400 temos lá 4 atletas também do Sporting, e duas do Benfica e uma do Sporting, que é a Margarida, muito fortes também. Mas vamos ver, vamos ser os outsiders, digamos assim. Também são sub-18, vão competir contra sub-20, mas acredito que vamos fazer umas coisas bonitas. Acredito. Estamos na fase da pista coberta, depois virá, daquilo que eu sei do atletismo, que admito que não é muito, a fase do ar livre. O Vitória, na fase do ar livre, procurará, tal como na pista coberta, a subida de divisão? Sim, vamos. Nosso foco vai ser esse para a pista. Assim, nós temos sempre o foco individual, não é? Porque o atletismo tem muito a parte individual, mas também temos o foco coletivo. E o foco coletivo é mesmo esse, é tentarmos subir à segunda divisão. Sabemos que vai ser mais difícil, porque tem várias modalidades em que nós não temos, digamos, temos bons atletas, mas não conseguem abranger as disciplinas todas, que é o caso do martelo, que é o caso do provas meio fundo e fundo, de meio fundo, aliás, são 6 provas. Temos que ver quem é que consegue colmatar isso. Vamos analisar bem, eu e João Paulo, mas acredito que sim, mesmo que não seja para ganhar, acho que dá para fazer um bom segundo lugar, com a Sara ali a ajudar-nos, e mais uma outra atleta do meio fundo, que o João Paulo está no outro grupo, que é do meio fundo. Acho que vamos conseguir dar mais uma alegria ao Vitória e subirmos à segunda divisão. Muito bem, e é isso que todos os vitorianos certamente desejam também para vocês. Perguntava apenas, Nelson, e aqui também para quem nos está a ouvir e possa ter gosto pelo atletismo, que se quiser juntar ao atletismo, que dias é que deve, com quem é que deve falar e em que dias deve aparecer para tentar entrar aqui nas equipas de Vitória? É assim, nós treinamos todos os dias, de segunda a sábado. Todos os dias que a pista está aberta, nós estamos lá a treinar. Se abrir só domingo, íamos para lá treinar ao domingo também. Não, estou a brincar. Elas também precisam de descanso. Treinamos de segunda a sexta-feira. Começamos das 6 até às 8h30, e ao sábado de manhã estamos lá das 9h15, mais ou menos, até à meia hora. Podem falar comigo, com o João Paulo, com a Joana, com o João ou com o Vítor, que são os outros treinadores dos outros escalões. Muito bem. Mas temos as portas abertas, e agradecia que todos os vimaranenses pudessem levar lá os filhos, porque o atletismo não é só correr. Para mim, o atletismo e a ginástica são as modalidades mais importantes que tem no crescimento das crianças, tanto a nível motor, como a nível psicológico, como a nível mental. É muito forte, é muito bom. Sim, todas as crianças devem exercitar e fazer exercício físico, faz bem para o seu crescimento, e também, quando entram na vida adulta, ajuda a ter, tendo essas bases, ajuda a ter uma vida ativa. Nelson, exatamente. Não aprendo mais, agradeço ter-se disponibilizado para vir aqui falar comigo estes cerca de 30 minutos. Dou-lhe mais uma vez os parabéns a si, a todo o atletismo e a todas as meninas por este título nacional. Espero de futuro ter mais, quem sabe nessa altura voltaremos a falar aqui de atletismo. Na ABS gostamos sempre de falar das modalidades,
Muito obrigado, Nelson, por todo o trabalho que faz e por agradecer o emblema da vitória. Obrigado. Deus, boa noite. Tudo bom. Deus, muito bem, só para dar nota, como perceberam, o Vitória este fim de semana tornou-se então campeão da terceira divisão, ficou em primeiro lugar, fechou a prova com a vitória nos 400 que permitiu chegar ao primeiro lugar, mas não foi só o ouro nessa prova, o ouro também nos 3.000 metros com a Beatriz Fernandes, nos 400 metros com a Isabel Serras e nos 60 metros com a Mariana Marques. Já a prata o Vitória conseguiu a prata com a Alasne Echevarria nos 800 metros, no tipo salto com a Matilde Fernandes e nos 1.500 metros com a Beatriz Fernandes, ela que caiu logo no início da prova, mas conseguiu ainda assim recuperar para ficar em segundo lugar, e fez bronze nos 60 metros barreiras com a Matilde Fernandes.